Olá, vamos então à nossa última parte da nossa aula de hoje. Nós vamos começar, queridos, queridas, vamos dar introdução a um dos assuntos mais importantes da nossa caminhada, da nossa jornada. Eu acho que esse assunto agora, ele vem ao encontro de tudo que a gente falou até agora sobre o sujeito, sobre a percepção do verbo, né? Tudo que a gente conversou naquela parte ali de sintaxe, daqueles termos todos, sujeito, predicado, transitividade verbal. Notadamente sobre o sujeito, a gente volta àquela ideia para um assunto agora chamado concordância. Entendeu? Professor, qual é a grande palavra quando se trata de concordância que nós temos na língua portuguesa? A grande palavra se chama harmonização. A concordância nada mais nada menos é do que uma harmonização. Eu vou harmonizar as coisas, eu vou organizar as coisas agora, né, dentro do meu período, de forma que o sujeito que está numa determinada posição, ele contamine o verbo e o verbo esteja ligado a ele em número e pessoa. Por outro lado, eu também vou harmonizar quem, professor? O substantivo e todos os elementos que o acompanham. Todos os elementos que o acompanham. Entenderam? Então eu vou passar agora a estudar duas vertentes da concordância. A concordância verbal, a concordância nominal. Tudo bem então? Então vejam, é um assunto longo. Vocês vão ter uma apostila, há uma apostila com vocês. Eu não vou passar por todas as regras desta apostila. Por quê, professor? Porque eu acho desnecessário. Certo? Nós vamos pensar algumas regras importantes, as mais usuais, as mais cobradas, e aí sim a gente vai estudar essas regras. Combinado? Vamos depois juntar tudo. Vamos passar primeiro pela concordância verbal, depois vamos conversar sobre a concordância nominal e a gente faz um apanhado com algumas questões. Combinado assim então? Vamos lá para o slide e ver nossas primeiras considerações sobre a concordância verbal. Vamos juntos? Vamos lá então. Vamos lá. Então, antes de a gente falar sobre a concordância verbal, eu preciso conversar com você sobre algo que eu chamo de, que a gramática chama de tipos de concordância. Você vai me dizer assim, mas professor, quando eu falo tipos de concordância, eu não estou me referindo à concordância verbal e nominal, não? Não. Quando nós falamos tipos de concordância, o que nós estamos, ou sobre o que nós estamos conversando, são os modos e as maneiras como essa concordância ela é elaborada, ela é efetivada em nossa língua portuguesa. Tá? Em nossa língua portuguesa. Tá? Então, Rodrigo, quais são elas, professor? Quais são elas? Primeira concordância que nós temos, está aí. Tá? Concordância gramatical ou nuclear. Professor, quem é esta concordância gramatical ou nuclear? Quem é? É justamente aquela concordância que é efetivada, feita com o núcleo do termo. Aí você vai dizer o seguinte, professor Rodrigo, nós não vimos alguma coisa de nuclear quando nós estávamos lá atrás estudando os termos? Sim, nós percebemos que todos os termos eles possuem um núcleo. E notadamente um cara chamado de sujeito. O núcleo desse cara chamado de sujeito, ele ganha uma importância ímpar. Você vai me dizer assim, por que, professor, ganha essa importância ímpar? Esse cara chamado de núcleo do sujeito. Por quê? Porque é com ele que se efetua a principal forma de concordância,
que por acaso é também chamada de gramatical ou nuclear. Então volta lá no slide comigo, vejam. Esta concordância chamada de gramatical ou nuclear, ela é sempre autorizada. Ela é sempre autorizada, certo? É sempre autorizada. Essa chamada de gramatical ou nuclear. Ela é sempre autorizada. Busca-se o núcleo do sujeito, no caso da concordância verbal. Entendeu? Busca-se o núcleo do termo, no caso da concordância nominal. Segundo tipo, mas professor, segundo tipo, qual é, Rodrigo? É a chamada concordância atrativa ou semântica, tá? Feita com o termo semântico mais próximo. É com o termo de sentido mais próximo, tá? Com o termo de sentido mais próximo. Aí você vai dizer assim, professor, isso é efetivado, isso acontece comumente na língua portuguesa? Não. Veja que a regra que é sempre autorizada é a concordância gramatical ou nuclear. A atrativa ou a semântica, vejam, ela é autorizada. Ela é autorizada em alguns casos, certo? A língua autoriza a concordância atrativa ou semântica em alguns casos. E quando isso for possível, a língua vai dizer para você, a regra vai dizer, você também poderá efetuar a concordância com o termo tal. Ficou claro isso? A concordância qual é nossa, professor? Gramatical ou nuclear. Mas nós temos uma concordância de sentido em alguns casos. Nós vamos ver alguns deles, tá? Voltem lá. Nós temos ainda mais um. Qual é, professor? Mais um tipo. É a chamada concordância ideológica ou siléptica, certo? É a chamada concordância ideológica ou siléptica. Professor, o nome já denuncia, essa concordância ela é feita com a ideia transmitida pelo termo. Ela não é uma concordância que ela é efetuada com o próprio termo. Aí você vai dizer, professor, quando é que isso acontece? Ela é autorizada, certo? Em raros casos. Então, raros casos na língua portuguesa recebem a chancela da gramática para autorizar uma concordância ideológica. Professor, vamos ver, eu preciso me preocupar com essa ideológica? Não. A sua preocupação é sempre com a concordância gramatical ou nuclear. Certo? E em algumas situações exceptivas com a concordância atrativa, mas não é de você, não é para você ficar preocupado com essa ideológica ou siléptica, ela é feita com algumas situações, para algumas situações. Por exemplo, vou dar um caso assim, para você que está aí, não fique curioso. Quando você fala assim, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, eu digo assim, eu digo, o Bahia jogou contra o Fonte Nova. Quando eu digo o Bahia, isso é uma concordância ideológica, porque eu não estou concordando com a palavra Bahia, que é feminina. Eu concordo com a palavra implícita, time. O time. Entendeu? Eu digo o Bahia, é o time. Muitas vezes eu digo assim, ó, o pessoal chegou, viu? Pessoal chegou. Estão todos do lado de fora. Veja, eu comecei falando o pessoal. O pessoal chegou. Mas o outro verbo que eu vou usar, o outro verbo que eu uso não é mais chegou, não é mais está. Eu digo o pessoal chegou, estão do lado de fora. Eu não concordo mais com a ideia,
com o sujeito pessoal, mas com a ideia de que esse pessoal é representado por várias pessoas. Isso é concordância ideológica. Em algumas situações a língua apoia, chancela, mas aliás, em raras situações, em algumas situações é concordância atrativa, ok? Vamos agora passar a estudar a chamada concordância verbal, tá? Professor, veja, eu nem professor, eu vou dizer para você assim, Rodrigo, você que tá, eu vou aí, eu vou falar com a turma aqui bem pertinho. O pessoal gosta, eu gosto, deixe só a cabeça, eu quero a cabeça assim, que eu quero entrar na casa do meu amigo. Eu estou olhando aqui, não, cabeça. Corta, cabeça, bem cabeção. Pronto, tá ótimo. Excelente. Só o cabeção aqui. Quero conversar com você. Você deve estar olhando aí, você vai receber uma apostila cheia de regras. Não é assim? Uma quantidade enorme de regras. Você vai me dizer assim, ô Rodrigo, eu preciso decorar esse negócio todinho. Professor, são muitas regras. Se você pegar a minha gramática, se você pegar a obra, nossa nova gramática da língua portuguesa, você vai ter muitas páginas cheias de regras, muitas vezes com exceções. Rodrigo, eu preciso me desesperar com esse negócio mesmo? Não. Minha sinceridade é não. Os concursos não costumam sair perguntando, principalmente você que está se preocupando agora para estudar para a Fundação Carlos Chagas, CESP-UNB, SAF, essas grandes bancas. Aí você vai, mas professor, eu que estou aqui, que o senhor apontou com a caneta, eu que estou aqui, eu não estou me preocupando com esses concursos da Fundação ESAF e tal. A minha banca é aquela banca que ninguém conhece e tal, não sei o que. Dê uma olhada no geral, as bancas não costumam perguntar regras muito específicas, exceções. As bancas costumam perguntar meia dúzia de regras, 5, 6 regras no máximo. Estou falando sério. Você diz assim, professor, com o que é que eu preciso me preocupar muito? Você precisa se preocupar muito em identificar o sujeito, porque a regra mais cobrada nos concursos é a concordância simples com o sujeito. É a regra geral. Você vai dizer, Rodrigo, qual é a regra geral? É essa que vai aparecer para você agora aí, vá, corta para o slide ali. Vai aparecer para você agora a regra geral, olha a regra geral para você. Caiu do céu para você, está aí. O verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Aí você me diz, professor, isso é novidade? Claro que não é. Isso não é novidade nem aqui, nem na China. Aliás, na China não usa português. Então isso aqui não é novidade nem aqui, nem em Porto Alegre, nem no Acre, nem em canto nenhum. Isso é velho, o verbo concorda em número e pessoa com o seu sujeito. Certo? Então vamos lá. Vou só um exemplo básico, olha só. As mulheres subnutridas geram. Quem? Elas, mulheres. Está aqui. Isso é regra geral. Olha só. Participarão do evento muitos professores. Está aqui, ó. Tá aqui. As mulheres subnutridas representam o meu sujeito. Não se esqueça de que na teoria da concordância, tá? Na teoria da concordância, o sujeito é sempre o termo regente. O verbo é o termo regido. Certo? Se você quiser mudar o nome, o sujeito é o termo subordinante. O verbo é o termo subordinado. Entenderam? Porque o verbo é quem depende do sujeito, não é o contrário. Entenderam? É o verbo que concorda com o sujeito, não é o contrário. Por isso que onde o sujeito estiver, o verbo vai atrás, vai para cima dele. Entenderam isso? Vai para cima desse sujeito. Ficou claro isso? Ficou claro? Então vamos voltar lá. Veja.
A partir de agora, como eu disse a vocês, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de agora, começar a estudar regras que são específicas, certo? Algumas regras com sujeitos especiais, com sujeitos específicos especiais, para que você vá pondo isso na cabeça, colocando isso. Professor, o que nós vamos trabalhar agora é apenas aquela regra, verbo vai para sujeito, mas eu preciso saber o que é sujeito. Se eu tenho dúvida com sujeito, eu vou ter problemas com concordância. Ok? Então vamos lá começar a conhecer algumas regras especiais de sujeitos específicos. Volta lá para o slide. Então vamos lá. Primeira regra que eu acho que vale a pena que você dê uma olhada, se tudo que você está no material de vocês, não precisa se desesperar tanto, né? Porque o cara fica aperreado, desesperado, querendo. Não, fica tranquilo. Tá certo? Fique tranquilo. Tá? Esta regra que fala que o sujeito ele é formado por expressões partitivas. Uma parte de, a metade, o grosso de, um grande número de, uma porção de. Veja, o cara mais famoso é esse aqui, ó, né? Que a gente sempre procura usar, que é o famoso a maioria de. Tá? A maioria de. Pronto, esse cara aqui é o famoso. Então, veja, quando o sujeito ele é formado por isso, o verbo deverá concordar no singular, preste atenção, com o núcleo dessas expressões, ou, veja que agora eu tenho outra possibilidade de concordância com o termo da expressão explicativa ou especificativa que as acompanha. Certo? Então, professor, veja que interessante. Eu tenho boa parte dos inscritos, veja que o núcleo está aqui, ó, é parte. Então, eu já faço isso, ó, boa parte irá. Mas eu posso, veja, boa parte irá realizar a prova no centro. Mas como eu tenho uma expressão que requer, em geral, um elemento explicativo, eu posso também efetuar a concordância atrativa. Vejam, esta concordância que está aqui no irá, que é o singular, é a concordância nuclear. Entendeu? Esta concordância que está aqui é a concordância atrativa. Entenderam então? Então há essas duas possibilidades de concordância. Grande número de automóveis, grande é o número circula. Mas como eu tenho de automóveis que é plural, eu digo circulam. Certo? Por isso que eu posso falar, né? Eu digo a maioria, veja, se eu digo a maioria da turma, eu só posso usar agora singular. Vai, né? Vai, a maioria disse, né? A maioria sabe da turma. Por quê, professor? Porque os dois termos, tanto o núcleo quanto da turma, são singulares. São singulares. Por outro lado, se eu digo a maioria dos juízes, pronto. Então eu tenho um núcleo de singular com uma especificação de plural. Eu posso optar pela concordância. A maioria dos juízes sabe ou a maioria dos juízes sabem alguma coisa. Quando eu digo que a maioria sabe, eu estou lá com maioria. Quando eu digo que a maioria dos juízes sabem, eu estou com a expressão especificativa dos juízes. Então, aqui nuclear, no sabe nuclear dos juízos, a concordância atrativa. Ficou claro isso aqui? Então, há esta possibilidade. Vamos voltar lá então para o nosso conteúdo. Beleza? Vamos ver uma nova regra que eu acho que vale a pena que você dê uma olhada para ela, certo? Vamos dar uma olhadinha lá. Segunda regra. Quando o sujeito é formado por numerais, aqui, ó, percentuais ou fracionários.
tá? Antes de mais nada, eu queria que você aí anotasse uma observação para você. Eu queria que você anotasse para você uma observação. Qual é, professor, a observação? A observação é a seguinte, anote para você aí. Quando houver numerais no sujeito, quando houver numerais no sujeito, que fazem parte do sujeito, vírgula, deve-se pautar a concordância por estes numerais. Quando houver numerais no sujeito, vírgula, deve-se pautar a concordância por estes numerais. Uma colocação. Eu disse que o numeral ele é o núcleo? Não. Eu estou dizendo quando houver numerais que fazem parte desse sujeito. Você vai dizer assim, por quê, professor? Porque o numeral vai me dar um norte de como eu devo me comportar com o verbo, entendeu? O numeral vai ser meu norte. Ele vai te dar mais ou menos como você vai se comportar com o verbo. Por quê? Volte lá para o slide comigo para eu dizer uma coisa a você. Porque, veja, quando eu olho, eu vou fazer o seguinte, a nossa observação. Todas as vezes em que eu estiver diante dos numerais, 0 e 1, eu vou trabalhar com o verbo no singular. Certo? Quando eu trabalho com numerais de 2 em diante, eu vou trabalhar com o verbo no plural. Claro que eu tenho aqui ressalvas, né? Eu tenho algumas ressalvas, tá? Mas, em geral, é assim que eu vou me comportar. 0, 1 singular, 2 no plural. Entendeu? Entenderam? Só que eu também preciso dizer uma coisa a você, ó. O verbo poderá, vejam, concordar, quando é numeral, percentual ou fracionário, tanto com o numeral, quanto com a expressão especificativa. O que é que significa, professor, a possibilidade de concordância com expressão especificativa? É a concordância atrativa. Entenderam? É a concordância atrativa. Então, 32% de todo o dinheiro, veja, eu tenho 32, que é um número de plural. Mas eu digo de todo o dinheiro, eu tenho dinheiro, que é um núcleo de singular. Portanto, eu posso fazer isso. Será, eu estou com dinheiro. Se eu disser serão, eu estarei com o núcleo 32%. Entendeu? Então não precisa ter mais medo. Não precisa ter mais medo. Tá? Professor, como é que eu faço? Eu faço assim, 2% da turma, fica à vontade, vão ou vai para o passeio. Entendeu? Por quê, professor? Porque se eu disser vão, eu estou lá com 2. Se eu disser vai, eu estou com da turma. Ficou claro? Entendeu a história como é? Agora aí você pergunta, Rodrigo, e se for 2,1%? Rodrigo, e se for 1,97%? Hein, Rodrigo? Entendeu? Como é que fica, professor? Quando nós estamos trabalhando com numerais que apresentam casas decimais, a minha concordância é sempre com a parte inteira. É sempre com a parte inteira, nunca com a parte decimal. Então, 1,97% é 1. Entendeu? 2,1%, a minha concordância é feita com quem? Com 2. Não tem conversa. Entendeu? Se o numeral ele é fracionário, entendeu? Se o numeral ele é fracionário, tá? Então eu faço como, professor?
1/3, 2/5, 3/6. Como é que eu faço, professor? 1/4. Eu sempre concordo com o numerador. Entenderam? Eu sempre vou concordar com o numerador. Não precisa mais ter medo. Apareceu o numeral, o que é que eu faço, Rodrigo? Eu faço a concordância tendo por base o numeral, porque o numeral me dá um norte de quem efetivamente deve ser o sujeito. Combinado? Vamos dar uma paradinha por aqui, nosso último momento, na última parte da nossa aula de hoje. Mais um momento, como eu gosto de dizer, sempre inenarrável aqui da nossa conversa, não é isso? E a gente volta dando continuidade a esse assunto de concordância e vendo outros detalhes para vocês e vendo algumas questões. Tudo bom, então? O importante é perceber o sujeito. Quem é ele, quem é o seu núcleo. Maravilha? Receba mais uma vez o nosso forte abraço, nosso abraço cordial. Qualquer dúvida, escreva para mim. Fiquem todos com Deus. Olá, meu amigo, muito bom dia, como é que você está? Mais uma vez aqui no nosso momento inenarrável, estou falando inenarrável agora pro início do curso, não ao final, como eu sempre faço. Como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja aí na tranquilidade, na paz. Não sei onde você se encontra nesse momento, na sua casa, no seu escritório, na casa de praia, na casa de campo, não sei. Né? Na sua cama, não sei, né? Lá no seu escritório, lá sentado, assistindo a nossa aula. Eu espero que onde você estiver, o importante é que você esteja aí bem, esteja curtindo esse nosso momento. Mais uma aula nossa aqui do nosso projeto Língua Portuguesa Começando do Zero. Né? Esse projeto aí novo que a gente pede que você divulgue, porque eu acho que ele é legal, é importante para todo mundo, dá para a mamãe, para o vovô, para o papai, todo mundo acompanhar a nossa aula de língua portuguesa, fazendo literalmente essa revisão, esse crescimento. Né? E, obviamente, como isso aqui é um curso para concursos públicos, só a gente busca, né, orientá-los, busca conduzi-los da melhor maneira possível para os concursos públicos. Para você que está se preparando aí para uma banca, tentando dar uma sedimentada, tentando formar a sua base. Combinado? Na nossa última aula, o que foi que nós fizemos? Em nossa última aula, nós conversamos sobre concordância, não foi isso? Começamos ali no final, ali já no 4º bloco da última aula, e aí a gente agora realmente discute bastante sobre os processos de concordância, né? Fazendo com que você possa refletir um pouco do que nós já conversamos, refletir um pouco daquilo por que nós já passamos. Na realidade, a gente discutiu, a gente conversou muito sobre o que é o sujeito, né? Falamos sobre aqueles termos, mas o mais importante é você identificar o sujeito. Rodrigo, o que é concordância? É quando você se depara dentro da língua portuguesa com situações especiais relativas ao sujeito. A preocupação nossa relativa ao sujeito. Como é que eu devo me comportar com o elemento subjetivo chamado sujeito? Já que a gente viu na última aula, né, que ele é o termo que subordinante, ele é o termo regente, o verbo é o termo subordinado, o verbo é o termo regido, portanto, o verbo deve satisfações ao sujeito, ou seja, o verbo deve se adaptar ao número e à pessoa em que se encontra o sujeito. Combinado assim? Terminamos a aula falando sobre concordância com o sujeito quando nós temos numerais. Não foi isso? Nós falamos sobre isso. Eu queria voltar com você apenas para fazer uma recapitulação rápida disso aí. Vamos lá para o slide comigo para a gente fazer uma recapitulação rápida, tá? Então, terminamos justamente com essa regra que você está vendo aí, não foi? E ficamos aqui chamando a sua atenção para você e dizendo, ó, tenha cuidado aqui, porque você precisa
efetuar a concordância. O que é interessante para a gente lembrar? Veja, é muito comum quando nós estamos trabalhando com numerais percentuais, a gente trabalhar com coisas do tipo, ó, 1%, por exemplo, 1% da turma, tá? Ou eu poderia fazer aqui 1% dos alunos. Eu poderia ter 4%, veja que agora eu faço, da turma. Ou eu posso dizer 4% dos alunos. Então, Rodrigo, como é que eu devo me comportar? Só para relembrar para você, como é que eu devo, professor, me comportar quando eu estou diante dessas situações? Então, veja, 1%, 1 é singular, da turma é singular, só tem o singular, verbo no singular. Certo? Mas aqui eu tenho 1% com 2 alunos no plural, verbo singular ou plural. Porque eu posso trabalhar tanto com o núcleo quanto com a especificação. 4% da turma, 4 é plural com da turma singular, você pode tanto trabalhar com a especificação quanto com o plural, singular ou plural. 4% dos alunos, plural com plural, verbo só no plural, certo? Lembrem que esta mesma situação eu vou aplicá-la para numerais fracionários, né? 1/3, né? Em que eu vou trabalhar com 1, 2/4, em que eu trabalho com 2, entenderam? Não se esqueçam disso aqui, são orientações que a gente precisa dizer a você. Aí veja, nesse meio termo todo em que a gente está trabalhando essa parte de numerais, eu preciso fazer um alerta para você. Veja, não se esqueça dessas palavras aqui, ó. Certo? Milhão, bilhão, trilhão. Tá? Não se esqueçam desse detalhe, ó. Nós estamos trabalhando, quando eu digo milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, a gramática chama a estes vocábulos de numerais coletivos. Certo? Qual o detalhe desses numerais coletivos? Qual o detalhe? É que quando eu digo 1 milhão, você faz assim, pô, professor, é muita coisa, não é 1 milhão? É verdade. Mas para a gramática normativa, ó quem vale, ó. Ó, quem vale é o 1. Entendeu? O que vale para a gramática é o 1. Entendeu a história? Isso quer dizer o quê, professor? Volta lá comigo, volta lá comigo. Isso quer dizer que, ó, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, eles representam, ó, o número singular e o gênero masculino. Entenderam? Então, professor, quando eu digo, por exemplo, 1 milhão de pessoas, tá? Eu vou me comportar com esse 1 milhão de pessoas da mesma maneira como eu me comportei aqui, ó. Um dos alunos. Mesma coisa, entendeu? Então, 1 milhão de pessoas, você pode ficar à vontade, ó. Assistiu ou assistiram ao show. Entenderam? Se eu digo assistiu, eu estou com o núcleo milhão. Se eu digo assistiram, eu estou com o especificador de pessoas. Combinado assim? Combinado assim? Então eu acho que assim a gente termina, ou pelo menos a gente para um pouco, com essa concordância formada por numerais. Entenderam? Eu acho que a gente dá um pouco aí uma parada nessa concordância numerais. Eu acho que já está bom de bom tamanho. Né? Professor, precisa me preocupar com tanta coisa, mais não, esquenta com mais não. Tá bom demais, tá? Posteriormente, em outros cursos,
você poderá fazer outros aprofundamentos. Continue. Regra interessante, tá certo? Regra interessante. Você vai dizer assim, por que, professor, regra interessante? Por uma razão. Veja, o que é que nós vamos ter? Eu vou voltar aqui para a parte branca dessa regrinha da cá, para você ver uma coisa comigo. Professor, a regra fala assim, vê, sujeito é formado por expressões que indicam quantidade aproximada, cerca de, perto de, mais de, menos de, seguidas de numeral. Ó, como é que eu faço? Assim, ó. O que eu vou ter na realidade é isso, ó. Cerca de, perto de, menos de, mais de. Então, aí vem assim, mais numeral, mais, às vezes acontece, muito frequente, de eu ter um substantivo. Aí lá à frente vai estar o meu verbo. Professor, veja, o sujeito é esse termo geral que você está vendo aqui, né? Esse termo geral aqui é o sujeito. Certo? Quem é o núcleo do sujeito, professor? É o substantivo. O núcleo é este substantivo. Você me pergunta, professor, o que é que eu faço com o verbo? Veja, é lógico que a gente já sabe, isso não é novidade para ninguém, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é lógico. Mas para facilitar a sua vida, para tornar o entendimento mais simples, o que é que a gente faz? A gente diz, ó, concorde com o numeral. Olhe para o numeral, porque o numeral vai dar para você o norte da tua concordância. Entendeu? Olha, eu sei que o núcleo é o substantivo, mas você olha para o numeral porque fica mais fácil. Vamos lá, volta lá então comigo. Então eu tenho lá. O verbo faz isso então, né? Ó, para facilitar a sua vida. Entendeu? Aí o que é que eu queria dizer a você? Que é isso que eu queria que você gravasse e que você guardasse. Aqui, ó. Estas expressões não interferem na concordância. Entendeu? Estas expressões não interferem na concordância. Você vai dizer assim, professor, por que o senhor está dizendo isso? Por uma razão. Para quando você pegar situações do tipo, por exemplo, mais de um indivíduo, mais de um homem, vou fazer uma palavra menor, aí você faz mais de um homem, peraí, mais de um, são dois pelo menos, né, professor? Epa, é verdade, mas a concordância vai ser feita no singular com um, a não ser que você vá repetir a expressão ou vá usar um verbo de reciprocidade, mas vai para o singular. Entendeu a história? Outra, quando você pegar questões do tipo menos de 2% da receita, tá? Menos de 2% da receita, aí você faz assim, epa, menos de 2 é 1. Não. É aqui a concordância. Entendeu? Eu vou fazer uma concordância, aliás, eu posso fazer, né? Porque como tem da receita que é singular, eu posso trabalhar com o plural. Então, menos de 2% da receita foram destinados para a área social. Pronto, está certíssimo. Mais de um homem atacou o assaltante. Mais de um atacou. E não mais de um atacaram. Entendeu? Percebeu qual é a razão dessa regra?
ter cuidado, porque estas expressões, cerca de, perto de, mais de, menos de, são expressões de valor adverbial. Como elas são expressões de valor adverbial, elas não estão preposicionando o sujeito, o núcleo do sujeito, de maneira alguma. Elas estão apenas indicando valores aproximados para o numeral. Entendeu? Então, cerca de 20 pessoas é quando eu não sei quantidade, é como se eu dissesse aproximadamente 20 pessoas. Combinado assim? Maravilha. Volta lá comigo então. Então, olhando agora a regra. Então, ó, perto de 15 manifestantes, tá? Se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto. Ok? Então, fechar essa regrinha, tá? Próximo. Meus amores, eu me preocupo com esse quê, viu? Eu me preocupo com este quê, viu? A gente viu isso lá atrás. Eu me preocupo, olha. Eis uma regra com que você precisa se preocupar bastante. Com que você precisa ter muito cuidado. Porque senão você poderá errar. Então, ó. Quando o sujeito é o pronome relativo, que o verbo concordará com o termo antecedente. Certo? Então, ó, de repente apareceram muitos companheiros que este que você está vendo aqui, ó, está retomando justamente companheiros. Professor, quem é o sujeito do verbo apoiar? É o que? O que é o sujeito para o verbo apoiar? Aí você que está me vendo aí diz assim, Rodrigo, eu não entendi não. Lembram daquela história do gatinho? Eu gosto de uma história do gatinho. Ó, aqui, ó. Eu vi um gatinho. Sei lá. Eu vi um gatinho. O gatinho comia um peixe. Se eu for juntar essas duas, vejam, gatinho, gatinho. Eu vi o que? Gatinho. O que é gatinho aqui? Gatinho é objeto direto. Tá vendo? O gatinho comia. Quem é o gatinho? É o sujeito para o verbo comer. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu venho aqui embaixo e digo assim, ó. Eu vi um gatinho. Veja, no lugar é só colocar o quê? Vê? Que comia um peixe. Pronto, entendeu? Então vejam que o sujeito é o mesmo. Ó. Eu só fiz substituir o sujeito, ó, por quem, professor? Pelo quê? Entendeu? Eu só fiz substituir o sujeito, que é o gatinho, pelo quê? Então vejam que o sujeito não é o termo gatinho. O sujeito é o pronome relativo que. Entendeu? Então ele é que continua sendo o meu sujeito. Para quem, professor? Para o verbo comer. Tudo bem? Então, por isso que a gente diz que ó, o comia, quando eu estou com o que faz o que, professor? Vai retomar esse termo que está aqui atrás. Combinado? Então vejam, quando eu digo assim, né? Muito comum, ó. Fui eu que, ó, ó, o que faz isso, ó, fui eu que elaborei o projeto. Entendeu? Fui eu que elaborei o projeto. São aqueles, ó, são aqueles meninos ali que, vai para meninos, ó, que representarão, tá, o país. Pronto. Entendeu a história? Quem é o sujeito, professor? É o que está retomando meninos, tá? Daí a flexão deste verbo para o plural. Ficou claro isso aqui? Aí você me pergunta, ô professor, e se no lugar do que aqui fosse o quem? Como é que eu faria?
só por curiosidade, fui eu quem? Aí vejam, quando se trabalha com quem, pode-se concordar com ele mesmo. Então, dá para dizer, fui eu quem fez, ou vai para o eu, ó. Fui eu quem fiz isso. Entenderam? Eu tenho as duas coisas. Fui eu quem fez, fui eu quem fiz isso. Combinado assim? Beleza? Eu me preocupo com esta regra. Você precisa ter cuidado. Ela é muito cobrada. Aí você pergunta, professor, com que eu preciso ter cuidado? Você precisa ter cuidado para descobrir quem é o termo antecedente do pronome relativo que, entendeu? Fiquem sempre ligados e atentos para descobrir quem é o antecedente, porque é com ele que eu devo efetuar a concordância. Vamos ver mais uma regra aqui comigo. Quando o sujeito é pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural. Interessante, queridos, essa regra não é muito cobrada, mas eu preciso passar por ela para dizer uma outra a vocês. Tá certo? Ela não é muito cobrada, mas ela parece, eu diria que há uma outra decorrente dela que é bastante cobrada. Você tem que ter cuidado. Ó. Seguido das expressões, está ali, ó. Seguido das expressões de nós ou de vós, tá? De nós ou de vós, certo? O verbo poderá concordar tanto com o pronome interrogativo indefinido ou demonstrativo, quanto com os pronomes nós ou vós. Professor, o que é que significa dizer isso? Vamos lá para nosso aqui, nosso slidezinho. O que eu vou ter mais ou menos é coisa do tipo: quantos, vários, muitos, poucos, quaisquer. É muito comum, ó. Somente, por exemplo, você está num grupo. Certo? Aqui à frente está o meu verbo. Rodrigo, como é que eu faço numa situação dessas? Como é que eu devo fazer? Quantos, vários, muitos, poucos, quaisquer, mais de nós, de vós, de mais nome no plural, mais um verbo. Como é que eu devo fazer? Certo? Veja, se você observar, dê uma sacada aqui, todos os elementos, ó, representam o plural. Está tudo do plural. Então, obrigatoriamente, este verbo irá para o plural, entendeu? Obrigatoriamente irá para o plural. Agora, se for o nós, eu posso vir para o nós. Primeira pessoa do plural. Se for o vós, eu vou para a segunda, posso ir, plural. Se for o pronome aqui, ó, o interrogativo, indefinido, demonstrativo, ou se for um nome no plural, eu vou para onde? Eu posso ir para a terceira pessoa do plural. Entendeu? Então vejam que eu tenho uma série de recursos série de situações facultativas. Entenderam? Por isso que eu vou falar assim, ó, certamente, ó o sujeito aqui, ó, muitos de vós, opa, vamos lá, muitos de vós proporão. Eu estou com quem, professor? Eu estou com muitos. Mas eu posso usar proporeis para concordar com quem, Rodrigo? Com o vós que está aqui. Entendeu? Eles perceberam que quaisquer de nós poderiam, eu estou com quaisquer. Quaisquer de nós poderíamos, eu estou com nós. Aí você pergunta, professor, essa regra é muito cobrada? Não. Mas esta que vem agora, decorrente desta daqui, da anterior, esta observação aqui, ela é muito cobrada. Então, ó, se o pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido estiver no singular, entendeu? Se estiver no singular,
qual, algum, qualquer, etc., o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Então, cuidado, viu, gente? Eu digo assim, quem de nós, veja, acabou. Se o cara estiver no singular, acabou, não agiria, tá lá, só com ele, não agiria. Entendeu? Então eu vou dizer, cada um dos que chegaram hoje, cuidado para não colocar conhecem aqui, sabem aqui, cada um dos que chegaram hoje, sabe, cada um dos que chegaram hoje disse, cada um dos que chegaram hoje conhece. Por que, Rodrigo, cada um vai ter que ficar no singular aqui à frente? Porque veja que cada um aqui, é o singular, é uma locução singular, é uma locução pronominal do singular. Então, se o núcleo se encontra no singular, aqui não tem jeito, o verbo vai obrigatoriamente aqui ficar na terceira pessoa do singular para justamente concordar com este núcleo. Entendeu a história como é? Então, fiquem atentos. Por quê, professor? Porque esta regra ela é muito cobrada. Notadamente porque a banca, ela tem um núcleo, que é aqui cada um, tá vendo? É o quem. E ela põe entre o pronome singular e o seu verbo, lá na frente, tá vendo? O verbo está lá à frente. O que é que ela faz? Ela põe uma série de estruturas no plural. Então você precisa ficar ligado, precisa estar atento a esse negócio aqui, para você não se deixar levar, tá? Pelos elementos no plural, Entenderam a história? Então, quando eu digo qual dos envolvidos nos últimos crimes, qual deve, eu sou obrigado a trabalhar com o singular. Combinado assim? Maravilha? Então, fiquem ligados, porque é uma das regras em que eles costumam colocar o dedo. Agora, Rodrigo, vamos ser muito sinceros. Cai muito. Como eu disse a vocês, as regras de concordância, depois eu posso até fazer uma listinha para vocês, as mais comuns, tá? Então, é preciso que você saiba, que você conheça, mas tentem juntar forças para 5 regras, 6 regras, que eu tenho quase certeza que você vai se dar bem com elas. Combinado? Eu volto com vocês na segunda parte da nossa aula de hoje, em um clique de mouse. Vamos lá então? Vejam, vamos pegar uma regra aqui sobre a qual nós já falamos bastante, mas ela entra no rol das regras que muito caem. Entenderam? Entra no rol das regras que caem demais. Por isso que eu digo a você, você precisa ficar atento, precisa ficar ligado. Entendeu a história? Quem é? Adivinha quem é? Dá uma olhadinha lá com a gente. Dá uma olhadinha para o slide lá. Olha só. O pronome apassivador se exige que o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto concorde com o seu sujeito passivo. Querido, pelo amor de Deus. Professor, quem é isso aqui? Quem é? É a figura do VTD, VTDI, mais si. Você lembra bem disso, né, querido? Rodrigo, quem é o si? É a nossa partícula apassivadora. A gente bateu muito nisso, não foi, querido? E lembrar que esses verbos aqui, o que é que eles fazem? Concordam com seus respectivos sujeitos. Assim? Concordam com seus respectivos sujeitos.
Entenderam isso aqui direitinho? Entendeu? Então não pode, a gente já bateu nisso aqui às fartas. Então, ó, tá lá, ó. Transmitiram-se-lhe. Quem transmite, transmite algo a alguém. Olha o lhe onde está aqui, ó. Professor, quem é o lhe? Objeto indireto. Quem é este si que está aqui? Partícula apassivadora. Veja que esse termo que está grifado aqui é o meu sujeito passivo. Se ele é o sujeito passivo e se encontra no plural, o verbo obrigatoriamente concordará com ele no plural. Esta é indubitavelmente uma regra muito cobrada, muito. Vocês precisam ficar muito atentos a ela. Entenderam? Tudo bem? Vejam agora, outra aquela da que a gente não pode esquecer. Quem é, de novo, com o si. Sizinho funcionando como o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Foi? Aí a gente viu lá o que, professor? Que quando eu estou diante de um índice, professor, o que é que eu tenho? Eu vou ter justamente o verbo intransitivo, o verbo de ligação ou o transitivo indireto, associado a um si. Quem é este si, professor? Esse cara daqui é justamente o índice de indeterminação do sujeito. E esse verbo aqui fica na terceira pessoa do singular. Entendeu? Não posso, nós vimos. Aí você pergunta assim, veja, vez em quando você me vê aqui dizendo o que para você? Você me vê dizendo assim, querido, isso não cai muito. Essa regra aqui não se preocupe tanto e tal. Aí você vai dizer, professor, você tem alguma bola de cristal? Claro que não. Quando eu falo isso cai, isso não cai, ó pessoal, isso é importante, isso não é importante, na realidade o que eu estou falando para você é experiência. Eu até brinquei na aula passada dizendo assim, é a minha experiência pessoal, né? É um pleonasmo que não tem mais tamanho, entendeu? É a minha experiência pessoal. Então, quando eu digo isso, é de tantos anos de ver prova de concurso público. De tantos anos estudando as bancas. Qual professor? ESAF, Fundação Carlos Chagas e CESP-UNB, as três principais. Fundação Getúlio Vargas, que já entra no rol das bancas mais medianas, Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio, entenderam? Quando eu olho esse rol das bancas, que eu analiso as provas desses últimos 10 anos, 12 anos, eu comecei a lecionar para concurso público em 1998. Então, eu trabalho como professor de língua portuguesa desde 1994. Eu comecei com concurso público efetivamente ali final de 97 para 98. Faz quanto tempo já aí? Bota aí na conta aí, vamos quase 15 anos, sei lá, 13 anos aí. Entendeu? Então, quando eu olho esse retrospecto desses anos todos, eu não posso dizer a você que uma regra que trabalha com o pronome si apassivador, ela é igual à regra porque nós acabamos de passar aquela dos pronomes indefinidos, quais, quantos, alguns, poucos, com de nós ou de vós. Não posso. Eu não posso. Por que não, professor? Porque esta regra do pronome apassivador, do si, ela cai muito, muito. Você pega aí o retrospectivo, você vê que ela é muito cobrada, reiterada. Quando você pega as provas e você vê esse quais, quantos, você escolhe lá 2, 3 provas, 5 provas em 10 anos em que apareceram essas regras, em que apareceu essa regra do quais, do quantos. Quando você pega o pronome passivador, você pega o si, índice de determinação do sujeito, você pega essas provas aí, você vê que essa regra foi cobrada em 90% das provas. Entenderam? Então, por isso que eu digo a vocês, não é com base em bola de cristal, é com base na experiência, é com base na observação, é com base no olhômetro. Tudo bem? Então, você precisa conhecer bem, se partícula passivadora, distinguir, se índice.
Aí você pergunta, professor, todas as vezes em que eu vi um si, eu já posso saber que ele é índice ou partícula passivadora? A resposta é não. Claro que não. Você precisa avaliar o contexto em que se encontra este si, em que se encontra o si partícula, aliás, não é o si partícula, você tem que analisar o contexto. Para daí você perceber se o si é partícula ou se o si é índice. Você não pode tentar pegar toda a questão e todo o verbo que eu enxergar e achar que o si é partícula ou é índice. Não é por aí, até porque o si tem uma porrada de funções. Você olhar lá a minha obra, lá na parte final da gramática, nós temos lá, eu escrevi um capítulo sobre as funções morfossintáticas das palavras que, se e como. Se você observar lá sobre o si, tem uma cacetada de funções. E dentre essas funções, obviamente, eu tenho a partícula passivadora e o índice de determinação do sujeito. Mas você precisa ficar atento. Aí você diz assim, professor, e aí a sua experiência diz o quê? Vou só pegar minha água aqui, Schwarza. É tranquilo, tranquilo. É só uma aguinha aqui para a gente não... Eu gosto de sempre tomar uma aguinha, tomar um café. É por isso que eu digo a você, né? Toma um café. Aqui, ó. Sempre uma xicrinha aqui do meu lado, aqui, ó. Não é café não, mas era um chá gostoso. Né? Que aí você agrega um pouco de prazer na barriga, com o prazer intelectual, né? Você vai dizer, professor, isso engorda. Não, peraí, né? Toma um chazinho, senão não vai engordar, não, né? Um cafezinho bem feito, um café coado, é bom demais, né? É gostoso demais. Quem estuda aqui comigo presencial sabe que eu sempre digo isso, né? Você toma um café, uma caneca de café assim, tomando, bem coado na hora. Se você puder, estou até parando a aula para dizer isso de novo, se você puder, você pode moer o café na hora. Eu mesmo em casa moo o café na hora, né? Eu guardo os grãos no congelador. Café com grão eu guardo no congelador, ele rola num negócio de vidro lá. Eu tenho um moedor elétrico lá, você põe, moe na hora, com o café. Puxa vida, velho. Você tomando um cafezinho, a pessoa não gosta de café, talvez você nunca tenha tomado um café bom. Tem que tomar um café daqueles bons mesmo, você vai ficar impressionado. Então, toma um chá gostoso, né? Você toma um chá e abre o livro assim, tal. Até comigo aqui, hoje eu trouxe aqui, está comigo aqui, ó. Estou com minha obra aqui. Né? Você abre lá, imagina a cena, você tomando um cafezinho assim, estudando, entendeu? Estudando a nossa obra. Rapaz, não tem melhor não, viu? Aí você vai dizer assim, professor, mas eu tenho muito medo disso, só funciona se eu estudar sua gramática? Claro que não. Você pode estudar qualquer gramática que você quiser, eu não tenho esses problemas, né? Eu não tenho esses problemas de querer ser o único ser da face da terra, não tenho a menor... Você pode fazer e estudar por gramática de quem você quiser, de quem você quiser, não tem problema nenhum. Você pode estudar por Segala, Rocha Lima, Evanildo Bechara, você pode estudar por Nilson Teixeira, Marcelo Rosenthal. Estude por quem você quiser. O importante é que você estude. Eu sou um entusiasta do conhecimento. Tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e ao conhecimento. Tá certo? Então essa é que é importante. Tá bom assim? Então eu voltei aqui que eu estava tomando minha aguinha aqui, né? Bebendo a minha aguinha por conta da voz. E aí voltando lá para dizer a você, continuar nosso raciocínio. Então, lembre-se disso, você precisa estar atento, ligado, pensando nessas coisas que eu estou dizendo a você, para você não gastar forças em tentar decorar uma regra que não tem incidência em concurso público, que a incidência é muito pouca. A gente hoje, lembre-se disso, eu vou para uma prova de concurso público, eu tenho que saber otimizar o tempo, eu tenho que saber otimizar minha preparação, eu tenho que saber trabalhar, como é que eu vou fazer, porque senão você vai levar 10 anos para passar no concurso. E esse não é o nosso objetivo. O objetivo da gente é dizer a você, meu filho, ó, você precisa atingir este foco. Seu alvo é este aqui. Você tem que estudar isto aqui, entendeu? Esse é o nosso papel de professores aqui do concurso público. Tá bom assim? Então, se partícula, se índice, duas regras muito, 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 muito cobrada de vocês. Ficou claro isso aqui? Maravilha. Outra colocação que eu recebi um dia desse em sala de aula. Disseram que eu sou muito sério aqui no online. Eu não consigo ser, eu não consigo.
Porque às vezes em sala de aula a gente tira uma brincadeira, diz uma bobagem, diz uma coisa, mas não dá para rir aqui. Estou eu e o Chuasa aqui, entendeu? Imagina, numa sala, num ambiente fechado, aqui, né? Eu e o Chuasa, mantidas as devidas relações heterossexuais, com todo respeito, entendeu? Chuasa está lá, eu estou aqui sozinho, não tem nem como eu contar nada, nem para dizer uma piada. Aí o pessoal fala assim, professor, você é muito sério no online, quem me conhece pessoalmente. Porque na sala de aula eu brinco com eu tiro uma brincadeira e tal. Mas não dá para... Não dá nem para brincar, porque se eu contar uma piada aqui, o Chuasa ali, eu nem estou vendo direito que ele está por trás dos equipamentos aqui, entendeu? E eu nem sei se você está rindo aí, fica um negócio meio constrangedor. Tá bom assim? Então foi só para a gente dar uma paradinha aqui rapidamente e voltar, porque a minha preocupação no online é transmitir o conhecimento para você, porque eu sei que você está aí. Já não é fácil assistir curso online, eu sei disso. Não é fácil. Porque na sala de aula eu tenho a presença do professor, eu tenho o meu colega, eu tenho a sala, aquilo ali eu acho muito mágico. Eu acho a sala de aula mágica, entendeu? E aqui a relação é muito seca, você pode falar comigo por e-mail. É um negócio meio seco, assim, meio que complicado. Tá bom assim? Então, ó, preste atenção. Vamos para mais uma regra? Vamos lá? Vamos ver se é daquelas que caem muito? Vamos dar uma olhadinha. Eu vou dizer a você, eu vou continuar dizendo a você, ó, cai pouco, cai muito, tá? Aí você vai dizer, professor, o senhor disse que caía pouco, caiu na minha prova, na outra que eu fui fazer. E aí? Vá tomar um banho de sal grosso. Você foi um azarado. Não é não? Eu estou brincando aqui, mas para dizer assim a você, ó, eu estou brincando para dizer, ó, gente, pode acontecer. Pode na próxima prova cair uma regra. Mas não é o comum são algumas regrinhas. Volta lá então. Vamos lá. Próximo. Se índice, né? Então, por isso que a gente está dizendo aqui, ó, nunca mais se falou do esfacelamento do Império Russo, tá? Falar de, transitivo indireto, o se é o índice de indeterminação do sujeito. Próxima regra. Veja, uma regra que cai pouco. Cai pouco essa regra daqui, certo? Bom, eu vou dizer a você agora, cai pouco, cai. Mas caiu na prova... numa questão de correção gramatical, na prova do TRT do Rio Grande do Sul, agora, recente. Caiu. Mas eu vou dizer que é uma regra que cai com frequência? Claro que não. Cai pouco. Agora você precisa conhecê-la. Você precisa conhecê-la. Vamos lá dar uma olhadinha comigo. Volta lá para o slide. Então, ó. Quando o sujeito é formado por nomes próprios que só existem no plural. Ó. Estados Unidos, antes isso é velho, gente. Isso aqui é velho, ó. O verbo ficará no singular se esses nomes não vierem precedidos de artigo ou se o artigo estiver no singular. Caso apareça um artigo no plural, a concordância será feita no plural. Traduzindo, o determinante aqui atrás vai comandar tudo. Então, ó, só colocar aqui para vocês o seguinte, ó. Professor, como é que eu devo me comportar com esse negócio aqui? O grande show é isso aqui, ó. Eu faço assim, ó. Estados Unidos, vai. Os Estados Unidos vão. Essa aqui é a base. Essa aqui é a base. Para esses nomes. Quem vai comandar e orientar aqui a nossa concordância é este determinante que está aqui, os Estados Unidos. Tá certo? Veja, algumas ideias que provêm daqui. Por exemplo, em algumas situações, eu escrevo, por exemplo, isso aqui, ó. Eu falo o Marrocos. Quando eu digo o Marrocos, prestem atenção que o determinante está no singular. Tá? Então, o Marrocos vai, o Marrocos exportará, entendeu? Aí você vai me dizer, professor, por que o determinante aqui ficou no singular? Veja, as teorias, ou a teoria mais consistente, ela diz que aqui, ó, nesse lugar daqui, eu tenho a elipse do substantivo país. O país Marrocos. Entendeu? Aí, por conta disso, eu sempre sou assaltado com uma pergunta do tipo, professor, eu posso então escrever assim, os Estados Unidos vai, tá? Os Estados Unidos agora, né, retirará
retirará, tá? Em vez de falar apenas e não colocar os Estados Unidos, eu posso colocar Estados Unidos, ou Estados Unidos. Veja, a teoria gramatical mais consolidada diz que quando eu trabalho com esses nomes no plural, quem comanda sempre vai ser o artigo. Em se tratando de Estados Unidos, eu estou falando uma palavra que é específica. Tá? Os teóricos, por exemplo, eu gosto muito da teoria do professor Napoleão Mendes de Almeida, ele é muito incisivo. Ele diz, inclusive, que Estados Unidos deveria sempre vir acompanhado de artigo, e o artigo é sempre no plural. Entenderam? Ele diz isso. Por conta dessa ideia da elipse do substantivo, da possibilidade de elipse do substantivo, como, por exemplo, o país, né, em o Marrocos, né, o Emirados Árabes, tá certo? E nessas situações, o Amazonas, entendeu? Com a concordância com a palavra Estado. Então, como eu tenho essa possibilidade de elipse do substantivo, alguns teóricos advogam a ideia de que é possível sim escrever-se o Estados Unidos da América. Professor, o senhor já viu alguém cobrando isso? Já. Eu já vi o CESP, o NB, cobrando esse tipo de conhecimento. Eu já vi. Mas não é um tipo de cobrança reiterada. É uma coisa que apareceu numa prova lá para o ano de 2004, 2003, uma coisa desse tipo, e desapareceu. Então não é o pensamento. O pensamento é justamente da história de determinante no plural, plural sem determinante singular. Combinado assim? Volta lá então comigo. Volta lá comigo. Vamos lá. Tá? Então, fechamos aqui. Então, ó, Estados Unidos ainda não encontrou, né? Não há determinante, portanto, singular lá para o verbo. Tá bom? Singular para o verbo. Próxima regra com a gente. Quando o sujeito... agora sim, tá? Agora sim, prestem bem atenção. Estão lembrados que eu disse que eu ia sempre estar aqui avisando a você, olhe, cuidado com as regras, tá? Cuidado com as regras. Não foi assim? Eu sempre vou estar dizendo, eis aqui agora, eis aqui uma regra muito cobrada para você, por vocês, ou de vocês. Muito cobrado. Tenham cuidado com esta regra. Você precisa ficar atento a ela. Entendeu? Então tá aquela, a gente viu o se apassivador, o se índice, a regra geral, né? Aí agora vem esta regra, sujeito composto que está posposto a um verbo, muito cobrada, regra explorada às fartas de vocês. Fiquem de olho nela. Tudo bem? Então vamos lá, básico. Volta lá comigo. Professor, o que é que a regra diz? Quando o sujeito composto vier posposto ao verbo, tá? É lícito que se concorde com o núcleo mais próximo desse sujeito, ou como nos orienta a regra geral, com ambos os núcleos. Certo? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Das indagações do novo funcionário, adveio ou advieram. Vamos lá. O que foi que adveio? Veja que o sujeito, aqui ele está todo marcado, mas ó, até ideia está com acento aqui, não tem mais. Uma ideia e uma nova forma. Vejam que eu tenho aqui, ó, tá? 2 núcleos de sujeito. É um sujeito só, com 2 núcleos. Então, ó, adveio, eu concordo só com a ideia. Advieram, eu estou concordando com os 2, né? Com a ideia e a forma. Quando isso é possível, professor? Quando o primeiro núcleo do sujeito composto, ele está no singular. Entendeu? Então, núcleo, sujeito composto, primeiro núcleo no singular, Rodrigo, eu posso concordar com este primeiro núcleo. Apenas. Tá? Apenas. Não convém
ou não convém, olha só, aos iniciantes na carreira advocatícia, vejam, nem a liberdade, presta atenção, nem a liberalidade dos anarquistas, olha que interessante, nem a seriedade dos monges, prestem atenção. Entendeu? Então vejam que eu tenho um sujeito e dois núcleos, ó. Não convém só no singular, ou então não convém concordando com quem? Com os dois. Entenderam? Concordando com os dois. Entendeu essa história? Então, cuidado, cuidado, cuidado. Olha só aqui, ó. Olha, isso é uma regra. Ó aqui, ó. Na prova da FCC, no APOF de São Paulo, ó. Esta regra sendo cobrada, tá? Esta regra sendo cobrada, tá? Dê uma olhada aí, dê uma pausazinha e dê uma olhada. Entendeu? A pergunta é, está certo ou está errado isso aqui? O que vocês acham? Certo ou errado? E aí? Certo ou errado? Professor, absolutamente o quê? Hã? Correto. Absolutamente correto. Veja. Eu digo incluem-se. Olha quem está aqui, ó. Ó. Incluir-se alguma coisa. VTD, partícula passivadora. Quem? Partícula passivadora. Automaticamente na minha cabeça eu digo, quem é o sujeito? Cadê o sujeito? Onde está o sujeito? Não é assim? Aí eu fico, onde é que está o sujeito? Cadê o sujeito? Cadê o sujeito? Quando eu olho, eu venho lendo aqui, ó. Incluem-se entre as tantas vantagens que proporcionam no trabalho assalariado, há o quê? Opa! A pensão para os que se acidentam e o seguro para os que perdem o emprego. Vejam que eu estou com dois núcleos, percebeu? Dois núcleos, está aqui, né? Então, ó, pensão, seguro. Entenderam? Por isso que você está vendo exatamente o verbo no plural. Aí você pergunta, Rodrigo, poderia aqui eu pôr inclui-se? Poderia. Poderia sim eu colocar inclui-se, fazendo com que o verbo passasse a concordar apenas com quem? Com o primeiro núcleo, que é pensão. Entenderam? Uma curiosidade para vocês. Vejam, se vocês pesquisarem essa prova daqui, ó, que é o APOF de São Paulo 2010, a sexta questão da prova, vocês iam descobrir uma coisa. Ó. Essa questão aqui, ela não está escrita dessa forma aqui, do jeito que eu está aqui. Ela está muito parecida, mas aqui, ó, este verbo aqui eu corrigi. Na realidade, esse item aqui estava errado. Ó. Eles puseram aqui isso, ó, proporcionam. Entendeu? Eles puseram proporcionam. Só que quando eu olho direitinho, quando eu percebo, o que é que eu vejo, professor? Eu percebo que quem proporciona é o trabalho. Aí vejo, ó, as vantagens. Está aqui, ó. Que proporciona o trabalho. O trabalho é quem é o sujeito. Então, o trabalho assalariado, ele o quê? Proporciona. Aí sim, eu tenho os dois verbos corretos. Combinado assim comigo? Entenderam esse negócio direitinho? Ficou certo? Ficou tranquilo? Tudo em paz? Então vamos lá, nossa terceira parte da nossa aula de hoje, continuando a estudar as regras de concordância, e eu espero você em um clique. Maravilha? Vamos lá então? Vamos à nossa terceira parte da nossa aula de hoje, ok? Continuando as ideias da concordância. Zero bronca, magazinho, estudando, sem muito estresse, assim. Tá? Daqui a pouco a gente entra em concordância nominal, vai ver algumas coisas em concordância nominal que são importantes também. Depois a gente passa para resolver exercícios, tá? E aí a gente fecha essa parte da concordância indo a discutir regência e outros assuntos.
Combinado assim? Maravilha, então. Vamos lá comigo, então. Volta lá comigo, então. Maravilha. Veja, vamos trabalhar agora a ideia, certo? De um sujeito composto. Veja, eu diria até a você, eu vou de novo dizer a você, isso aqui é uma regra que praticamente não cai no concurso público, viu, querido? Praticamente não cai. Ela é boa para o dia a dia da gente, para você não falar errado, tá? Ela pode vir a acontecer, ou pode vir a cair nesses concursos mais de nível médio. Mas não é uma regra que venha com frequência a acontecer nos concursos. Vamos dar uma olhada comigo lá? Então, corta lá comigo. Então, aqui, ó. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, obedece-se à seguinte lei de prevalência. Está lá, ó. Professor, se eu estou no coreto, primeira pessoa primeira pessoa mais segunda pessoa. Então, quem é a primeira pessoa, professor? Sou eu ou então nós. Quem é a segunda pessoa, professor? Tu ou então vós. Não tem jeito. Tem primeira pessoa, é a primeira do plural que prevalece. Professor, tem primeira pessoa? Tem eu. Temos nós. Tem terceira pessoa? Tem ele, tem ela, tem eles. No coreto? Não tem jeito. É o nós que prevalece. Então eu e a minha irmã, não tem jeito. Somos, participaremos, não tem jeito. Curiosidade só. Segunda pessoa, és tu ou vós? Com terceira pessoa, ele ou eles? É o vós que prevalece. Com uma curiosidade, ó. Quando eu trabalho segunda com terceira, eu posso, veja, quase que a gente não usa mais a segunda pessoa hoje no nosso dia a dia. Eu posso trabalhar com isso, ó. Não com a ideia do vós, mas com a ideia do vocês na terceira pessoa do plural, certo? Então vai mais ou menos assim. Aqui, ó. O ministro dos esportes e eu, na próxima semana, quem é o ministro dos esportes? É ele, é terceira, mas eu sou primeira, não tem jeito. Vai para a primeira do plural, certo? Vai para a primeira do plural. Vossa tia, quem é vossa tia? Cuidado, é ela, é a terceira. Mas tu, né? Então eu vou ter terceira, mas tu queres a segunda. Então, ó, quando toda a comitiva chegar, devíeis providenciar. Eu devia, ó. Eu devia, tu devias, ele devia, nós devíamos, vós devias, ou então, eu falaria assim, ó. Deviam providenciar imediatamente um local para descanso. Entendeu? Então, cuidado, aqui é apenas questão do dia a dia da gente, para que você não cometa esses deslizes na hora de falar, ok? Próxima regra. Pronto. Olhem para cá comigo. Vejam. Vejam. Eis uma regra, meu Deus, muito explorada. Muito explorada. Muito explorada. Você precisa ter muito cuidado. Para que você não erre, para que você não caia do cavalo. Certo? Então, vai colocando aí na sua conta, vai colocando na sua lista. Regra geral, né? Voz passiva sintética, o se, o índice de indeterminação do sujeito. Você quer ver outra regra que é muito cobrada? São aqueles verbos impessoais, notadamente o emprego do verbo haver. Você precisa ter cuidado. Você precisa ter cuidado com isso. Certo? Precisa ficar atento com esse negócio. Entendeu? E agora chega mais uma regra para a gente. Quem é, professor? Infinitivos. Vocês precisam ter muito cuidado. Por quê? Por quê, Rodrigo? Porque a concordância com verbos no infinitivo é o princípio
É o princípio do sujeito oracional. A concordância com o sujeito oracional. Que é uma concordância, eu diria a vocês, uma concordância das mais complexas, das mais difíceis que nós temos. Tá? Se não for a mais difícil. É uma das mais difíceis. Então, ó, olho vivo nesse negócio agora, tá bom? Vamos lá comigo para o slide. Volta lá. Então, ó. Quando os núcleos do sujeito são infinitivos, não precedidos de determinante, o verbo concordará na terceira pessoa do singular. Certo? Certo? Eu queria agora que você, que está me acompanhando, gostaria de que você fizesse agora para você aí uma observação. Anote aí uma observação para você, vá ao lado aí do seu material. Se você estiver usando o notebook, faz aí em qualquer canto, no Word, bloco de notas, onde você achar melhor. Posso falar? Posso falar? Posso? Tá com a caneta aí? Pegou? Se não, põe a pausa aí, pega uma canetinha. Anote. Na língua portuguesa, coloque os infinitivos e as orações, os infinitivos. Ei, eu disse os infinitivos. Eu disse as orações. Então, na língua portuguesa, os infinitivos e as orações representam o número singular e o gênero masculino. Representam o número singular e o gênero masculino. Certo? Então, na língua portuguesa, os infinitivos representam o número singular, né, os infinitivos das orações, o número singular e o gênero masculino. Gravou isso? Gravou isso direitinho? Hã? Gravou isso? Então vamos lá para nós darmos uma olhada lá em alguns exemplos. Vamos lá, volta lá comigo. Então, ó. Fazer exercícios regulares e dormir 8 horas diárias, o quê? Faz. Entendeu? Faz. Por quê, professor? São infinitivos. Entenderam? São infinitivos. Ok? Vejam agora aqui embaixo. Ó. Fumar e beber em ambiente de trabalho é terceira pessoa do singular. Faz terceira pessoa do singular. Percebeu isso? Então, professor, quando eu estou trabalhando com infinitivos, não tem jeito. Os infinitivos exigem o singular para o verbo. Não tem jeito. Tá? Exigem o singular para o verbo. Vejam, tenham cuidado com algumas estratégias dos concursos. Por exemplo, tá? Vou usar aqui um pretinho aqui. Vejam. Uma das estratégias do concurso é fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui um verbo. Construir. Só que eu percebo um detalhe. Qual é o detalhe que eu percebo? Eu percebo que construir é um verbo transitivo direto. Quem constrói, constrói o quê? Automaticamente, quem constrói, constrói algo. Quem constrói, constrói algo. Então, construir, vamos lá. Tá? Vamos inventar aqui, pegando aqui a ideia da fundação. Construir prédios escolares. Aí eu faço isso, ó. Entendeu? Não resolvem o problema
da educação. Entendeu a história? Eu digo construir prédios escolares. Não, é verdade mesmo, Rodrigo? Está certo mesmo, professor? Está nada, querido. Você vai dizer por que, Rodrigo, não está certo? Porque você veja que o que é que não resolve o problema na educação? Olha quem é, ó. Entendeu? Aí o cara usa uma estratégia. Qual é a estratégia, professor? Ele usa o infinitivo, presta atenção que o infinitivo está aqui, mas ele aplica um objeto direto no plural, para ver se você se deixa levar por esse objeto direto. Entendeu? Como é o esquema? O cara não é besta não, cara. O cara não é bobo não. Aí, ó, professor, como eu sei que é um infinitivo e ele vai ser o sujeito para o verbo resolver, esse cara tem que vir para a terceira pessoa do singular e tem que ficar resolve, entendeu? Então, construir prédios escolares não resolve o problema na educação. E não resolvem um problema na educação, entendeu? O esquema? Tudo bem? Entendeu? Eu vi uma questão, ó, eu vou colocar para vocês, eu vi uma questão que foi assim, ó. Vê só, viu? Começou, viu? Admitir. Começou, hein? Ó. Entendeu? Entendeu o esquema, né? Admitir as imprecisões e as ambiguidades. Ó. Ó. Aí faz isso, ó. Entendeu? Eu vi uma questão dessas. Entendeu? Aí você faz admitir, aí o cara vai, vamos lá de novo, ó. Se você não tiver ligado e não perceber que, ó. Vou colocar esse negócio aqui bem alto aqui, pronto, ó. Se você não tiver ligado que isso tudo que você está vendo é o sujeito e que o núcleo dele é o verbo, ó. Agora o verbo que está no infinitivo, ele é VTD. Aí eu tenho dois objetos diretos, ó. Os dois no plural, ó. Todo mundo aqui no plural. Aí vem, professor, constitui mesmo? É nada. Porque na realidade isso aqui em cima, de forma alguma, esse cara tem que vir para onde? Terceira pessoa do singular. Constitui motivo para alguma coisa. Entendeu? Então, fique muito atento a esta questão do infinitivo. Você vai dizer assim, por que, professor, eu preciso estar tão ligado a esse cara lá do infinitivo? Porque esse cara daí, na realidade, né, ele representa um sujeito oracional. Entenderam? É um sujeito oracional. E essas orações, a gente viu na observação, elas exigem o singular. Ficou claro? Então eu vou de novo aí. Ponha na sua conta esta regra. Ela é muito importante para você. Se você não tiver cuidado com esse tipo de sujeito, ele é muito explorado pelas bancas. Combinado assim? Maravilha? Voltem lá comigo. Então veja. Opa, aqui mesmo. Pronto. Próxima regra, ó. Quando o sujeito é formado pelas expressões um e outro, ou nenhum nem outro, tá? Embora haja uma preferência para o plural, a concordância poderá ser feita tanto no singular quanto no plural. Aí vem aquela pergunta, ô professor, cai muito? Não. Cai muito não. Pode aparecer? Pode, claro que pode. Mas não é de cair muito, não é uma regra muito explorada. Aí, olhada lá, vamos dar uma olhada lá, volta lá comigo. Olha aí, não adianta correr, pois nenhum nem outro, vamos lá? Ó cá, ó, escapará
ou escaparão. Está aqui o meu sujeito, né? Certo? Um e outro alegou ou então alegaram. Cuidado, por quê? Deixa-me só tentar fazer aqui uma. Não, vamos voltar aqui. Vamos voltar nessa daqui. Veja. Preste atenção aqui, ó. Veja. Quando eu estou trabalhando com, preste atenção, um e outro, tá? Eu posso trabalhar com o verbo no singular ou no plural. Cuidado que é diferente quando eu falar de quê, professor? Um ou outro. Ou o feminino, né? Pode ser os femininos aqui, uma e outra, ou uma ou outra, tá? O verbo nesta situação aqui é obrigatoriamente... Opa! Espera aí, Rodrigo, eu que errei aqui. Obrigatoriamente, esse verbo aqui é só de... Eu estava pensando aqui em outra regra. De singular. Certo? Então, um ou outro, só singular. Um e outro, singular ou plural. Entenderam? Singular ou plural. Entendeu? Esta regra do um e outro é a mesma regra do nenhum nem outro. É o que você viu aqui atrás. Então, nenhum nem outro escapará, escaparão. Um e outro alegou, alegaram. Agora, um ou outro só singular, tá? Por isso que eu vou falar assim, ó. Eu gosto dessa frase, eu digo assim: você não dá esmolas, mas um ou outro amigo seu dá. Entendeu? Você não dá esmolas, mas um ou outro amigo seu dá e não dão. Por quê, Rodrigo? Porque o sujeito agora é essa expressão um ou outro aqui e exige verbo no singular. Combinado assim? Apenas uma colocaçãozinha. Próximo. Os núcleos dos sujeitos são unidos por nem X, nem Y. O verbo poderá concordar tanto no singular, novamente, quanto no plural. Detalhe, né, queridos? Ele só poderá concordar no singular ou no plural se os dois núcleos estiverem no singular. Se eu estou com núcleos de plural, não tem outra opção, eu sou obrigado a efetuar uma concordância aqui, de plural. Combinado assim? Eu sou obrigado. Então, ó, nem o esporte, nem o náutico, fica à vontade. Ganhará, ganharão. Entendeu? Tudo bem? Nem fogo, nem, sei lá, nem água destruirá nosso amor. Ou destruirão nosso amor. Tanto faz. Combinado assim? Continue. Núcleos do sujeito unidos pela preposição com. O verbo poderá ficar no singular ou no plural. Veja. Esta regra aqui ela é interessante, tá? Professor, eu me lembro de uma questão, eu estou falando dessa regra porque eu me lembro de uma questão que aconteceu na prova. Se você tiver aí acesso à internet, você poderá baixar essa prova e dar uma olhada, uma prova bem interessante, que foi a prova de técnico para a Câmara dos Deputados do ano de 2007. Acho que há várias provas, mas procure lá. Em uma das provas nós temos, eu ainda me lembro do texto de abertura da prova. É um texto do Sérgio Buarque de Holanda, em que ele fala sobre os povos primitivos e tal. É o do Sérgio Buarque de Holanda. Nesta prova, nós temos uma questão que cobra esse conhecimento do com. Tá? Voltem lá só para dizer uma coisa a vocês. Volta lá para a regra. Então, ó, a regra diz assim: quando eu tenho sujeitos que estão unidos por com, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. O amigo com seus melhores colegas, veja, foi, obviamente que eu estou com um amigo, né?
eu digo foram, eu estou com os seus melhores colegas. Algumas pessoas, à época, eu me lembro que a questão era mais ou menos essa aqui, ó. A questão dizia assim: e a igreja, vírgula, junto com o poder absolutista, tinha alguma coisa, não lembro. A banca indagava sobre a possibilidade de variação na concordância, tá? Possibilidade de variação na concordância, certo? Veja, e a resposta era essa, porque aqui eu poderia dizer tanto tinha quanto tinham. Veja, a época da questão, epa, errei aqui o negócio, espera aí. A época da questão, tentou-se anular essa questão, tá? Em virtude das vírgulas que estavam isolando esse elemento aqui do meio. E eu disse que não tinha razão de ser, tá? Obviamente que a presença das vírgulas, obviamente, né, elas vão me dar um norte sobre o que é que eu quero a respeito do sujeito. Se realmente eu quero um sujeito composto, ou se eu vou em busca de um sujeito simples. Mas eu juntei a época, inclusive eu fiz uma colocação, e eu fiz um artigo e pus na internet, em que nós encontrávamos na literatura clássica, na literatura moderna, nos grandes escritores, exemplos de verbos no plural com o termo ligado ou unido por com entre vírgulas. Então, eu não vejo motivo para anular isso aqui. Então, a igreja, eu posso muito bem dizer a igreja tinha, só com igreja, ou tinham, concordando tanto com a igreja, quanto com poder absolutista. Combinado, então? Então, o amigo com os seus melhores... Se aqui eu tivesse com os seus melhores colegas, não impediria que eu fizesse o plural, embora o singular nessa situação fosse o mais indicado. Mas não estaria errado. Combinado assim? Entendeu direitinho essa regra? Entendeu direitinho essa regra? Então, maravilha, maravilha. Então, veja, nós vamos, a partir de agora, dar uma olhada agora, tá? No assunto, continuar a concordância, mas agora conversando um pouco sobre a concordância nominal. Aí deixe-me só dizer uma coisa aqui a você. A gente vai ficar, quando nós passarmos a estudar esse assunto, a gente fica praticamente revisando uma série de conteúdos já mencionados. Você vai dizer, Rodrigo, não entendi. Entendeu não? Se a concordância verbal, por um lado, ela é uma revisão do sujeito, tá? Do sujeito, a concordância nominal, ela na realidade é uma revisão de algumas classes gramaticais por que nós já passamos. Por exemplo, nós vamos falar muito do adjetivo, certo? Nós vamos falar bastante aqui sobre o advérbio. Lembram que a gente já conversou sobre esses caras? A gente já falou sobre esses caras, né? Eu me lembro que a gente já fez alguns comentários, inclusive mostrando distinção entre o adjetivo e o próprio advérbio. Entendeu? Quando a gente... Aí o Rodrigo faz assim, Rodrigo, eu preciso me preocupar bastante com quais classes gramaticais. Você precisa se preocupar bastante com quem? Primeiro, nós vamos mexer com o substantivo. Há poucos instantes, quem atraía a concordância era o substantivo sujeito, que atraía o quê? A atenção de quem? Do verbo. Na concordância nominal,
agora eu vou ter um substantivo, eu não estou muito preocupado qual vai ser a função sintática dele, eu só sei que ele é um substantivo, e ele passa a atrair a atenção das classes que gravitam ao redor dele. Notadamente, quem, professor? Os adjuntos adnominais. Certo? Nesse meio termo, quem é que causa confusão? O advérbio. O advérbio é um causador de confusão. Vamos ver isso aqui na quarta parte da nossa aula. Eu aguardo você.